João 8,31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra aqui, irmãos, é o próprio Jesus que estava falando essa palavra. Os evangelhos que são narrados aqui, irmãos, eles escreveram o que Jesus falou. E aqui nós vemos uma passagem clara, onde Jesus diz, o próprio Jesus falando para eles. Não foi o apóstolo, não foi João, não foi Lucas, foi o próprio Jesus falando para os judeus: se vós quereis ser meus discípulos, ou seja, tem que permanecer na minha palavra. Porque eles iam até ouvir Jesus, irmãos. Os judeus, eles iam até ouvir Jesus, só que eles não conseguiam permanecer na palavra de Jesus. Então, irmãos, uma coisa é a gente ouvir a palavra, outra coisa é a gente permanecer na palavra. Uma coisa é a gente vir no culto, outra coisa é o culto continuar em nós. Outra coisa é a gente entrar dentro da igreja, outra coisa é a gente praticar onde é ensinado na igreja, o que é ensinado na igreja. Então Jesus está falando: vocês estão vindo a mim, vocês estão ouvindo a minha palavra, porque os judeus criam nele, mas Jesus está falando: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Jesus está falando: vocês creram, mas agora vocês vão ter que permanecer. Em João capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. E ele fala que nós somos um ramos. Ele diz que todo ramo que está nele, que não dá fruto, ele corta. Aí você fala: mas como que um ramo está em Jesus e não dá fruto? Você entendeu? É porque eles até crê na palavra, mas depois não permanece na palavra, aí é cortado. Então, irmão, uma coisa é você dar o primeiro passo: eu aceito Jesus, é o primeiro passo, você creu em Jesus. Agora você tem que permanecer em Jesus, tem que permanecer na palavra, tem que andar na palavra. Então Jesus falou: esse que está em mim, mas não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas o que está nele e dá fruto, ele poda para que dá mais fruto. E ele diz: vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, para nós ser discípulo de Jesus, é só a gente permanecer na palavra. Se não tem palavra de Deus na nossa vida, se nós não permanecemos na palavra, nós não somos discípulos. Como que você sabe se você permanece na palavra? Se você pratica. Se você segue Jesus, se você anda com Jesus, se você pratica a palavra de Jesus. Porque, irmão, muita gente crê em Jesus. Hoje você perguntar para as pessoas: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Elas falam: eu creio. Só que elas não creem realmente como diz as Escrituras. Porque quando crê como diz as Escrituras, rio de água viva flui do ventre. Como assim? A pessoa passa a ter vida em Cristo e começa a andar em Cristo. Então ela fala: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Só que ela não crê que Jesus é o Salvador, que só Ele que pode perdoar, que sem Ele não é nada, que nós estamos destruídos da glória de Deus. E se Deus não tiver misericórdia de nós através de Jesus, se Jesus não perdoar, se a gente não andar com Jesus, a gente não tem salvação. Você fala: eu tenho Jesus no coração. Mas, irmão, Jesus, Ele quer estar na nossa alma, Ele quer estar no nosso espírito, Ele quer andar conosco. E quando Ele está conosco, quando a palavra dEle está na nossa vida. Então, irmão, se nós queremos ser discípulos de Jesus, permanecemos na palavra de Deus. Palavra, porque o difícil, irmão, é permanecer. Você vai ver que no meio do caminho muitas pessoas andam com Jesus, mas largaram Ele. Os 70 discípulos, viu, irmãos? A Bíblia vai dizer: 70 discípulos andaram com Jesus, por um tempo ficaram com a palavra, mas quando Jesus falou uma palavra dura, não queremos nada, nós queremos que Jesus multiplique o pão, abençoe a nossa vida. Agora, exortar a gente, corrigir a gente, falar que Ele é o pão da vida, aí nós não queremos não.
Nós queremos se alimentar do pão terreno, mas do pão celestial não. Irmãos, quando a gente se alimenta do pão celestial, a palavra dele permanece em nós. O pão físico, ele alimenta a nossa carne, mas o pão celestial alimenta nosso espírito e nossa alma. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, verdadeiramente temos que permanecer. Aí sabe o que Jesus fala? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, os judeus, eles não queriam realmente a verdade. Como que você sabe? Porque eles crucificaram a verdade. Eles crucificaram por inveja. A Bíblia vai dizer que eles tinham inveja de Jesus. Então, se você sabe que Jesus é a verdade, se você quer ser liberto, você tem que permanecer nele. Se eu rejeito Jesus, significa que eu não quero ser liberto. E Jesus foi bem claro em João capítulo 3, falando para Nicodemos: Nicodemos, os homens vêm a mim. Só que quando eles veem que a luz começa a se manifestar e começa a mostrar as obras más deles, o que eles fazem? Se afasta. Porque eles não querem permanecer na luz, eles querem continuar nas trevas, seja no pecado. Isso ele estava falando para um mestre da lei. E muitos judeus, eles praticavam as regras da lei, eles eram rigorosos, mas não reconheceram quando veio o dono da lei. Não reconheceram quando veio a graça. Porque por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a verdade e a graça, ou a graça e a verdade. Por Moisés veio a lei e os profetas, mas por Jesus a graça e a verdade. Irmãos, nós podemos praticar muitas regras, mas se a gente não entender de graça, que a salvação é pela graça, se a gente não entender o que Jesus quer de nós, nós vamos ser apenas religiosos. Jesus está falando: vocês são judeus, vocês conhecem a palavra, mas vocês têm que permanecer na minha palavra. Uma coisa é você permanecer na religião, outra coisa é você permanecer na palavra de Deus. Uma coisa é você permanecer em regras de homem, outra coisa é você permanecer na regra da palavra do Senhor. Então, para nós conhecer a verdade, irmão, devemos andar com Jesus, porque a cada dia Jesus vai nos ensinando, e nós vamos sendo limpos pela palavra dele. Só que, como foi falado aqui, irmãos, tem hora que a palavra vai em áreas da nossa vida que a gente não quer ser limpo, aí nós não quer reconhecer, porque os discípulos, muitas vezes, os 70, a hora que foi duro, não quiseram. Tinha pessoa que até Jesus, o rico mesmo: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus falou: você pratica os mandamentos? Ele falou: eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus falou: então vende, dá aos pobres, vem, me segue, você terá um tesouro. Ele quis, porque ele não quis ser liberto naquela área, ele não quis ser tratado. A verdade bateu de frente, ele falou: não quero, preciso ser rico. Perdeu o de mais valioso. Irmão, a verdade ela liberta. Só que fica tranquilo, irmão, essa verdade é maravilhosa. Essa verdade é o amor, essa verdade é a cura, essa verdade é a salvação, essa verdade é a libertação, essa é a verdade, é o dono da nossa vida, essa verdade é aquele que morreu por nós, essa é a verdade, é aquele que nos justificou, essa verdade é aquele que ressuscitou por nós, para nos justificar. Basta a gente reconhecer a verdade, irmão. Ô irmãos, Jesus é bom demais, Jesus é maravilhoso. A irmã testemunhando aqui, eu lembro, falando do carro, né? Que era um carro chique e tal. E eu passei em frente a uma concessionária, irmãos. Eu passei, aquela caminhonete, BMW, tudo aqueles carros. Eu passei, presta atenção, falei: Senhor, se eu tivesse esses carros aí, tivesse esses carros sem o Senhor, ia ser vazio. Eu ia andar à toa com esses carros para lá e para cá, mas ia ser vazio. Eu falei: que adianta um carro desse ser vazio? Irmãos, em nome do... Isso eu passei ontem e falei isso aí. Porque eu entendo, irmão, eu entendo que a minha vida sem Jesus é vazia. Se nós não permanecer na palavra, porque é ela que permanece para sempre. A Bíblia fala que a consciência da carne passa. Posso olhar um carro, posso adquirir aquele carro se Deus quiser, ou fora da vontade de Deus, aí trabalhando igual doido no mundo, pode adquirir, ou se eu herder alguma herança de alguém, mas a consciência passa. Daqui a pouco você fala: esse carro já não está dando mais prazer. Mas aquele que permanece na palavra do Senhor, esse permanece para sempre.
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ô irmão, Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa salvação. Vale a pena conhecer Ele. Foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos mantém vivos, irmãos. É Ele que soprou o fôlego de vida em nós. É Ele que estava desde o princípio e é o princípio. É Ele que é a palavra, é Ele que é o fim. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é tudo na nossa vida, irmãos. Perder Jesus é perder tudo. Enquanto os irmãos estavam louvando aqui, irmãos, eu louvo a Deus. Tem mais uma palavra para a gente, mas eu louvo a Deus. Enquanto os irmãos estavam louvando aqui também. Porque falou que Ele vai vir buscar a gente. Ele vai vir buscar a igreja. Irmãozinho, uma das maiores alegrias, eu posso dizer pela minha vida, a primeira coisa foi quando eu aceitei Jesus. Irmão, não tem mais alegria do que essa na vida de uma pessoa, é aceitar Jesus. Por quê? Porque eu sei que eu saí da condenação para a salvação. Eu sei que saí de perdido para achado. Eu sei que saí de perdido para resgatado. Irmão, não tem maior alegria do que essa. Aí você fala, pastor, mas e a família, os filhos? Irmão, isso também é maravilhoso. Mas a maior alegria é você encontrar o seu Criador. É você encontrar a salvação. E a família, que bênção. Enquanto nós estamos aqui, vivemos com a nossa família, amamos nossa família, amamos o próximo, como Jesus ensinou. Mas também, irmão, a outra alegria maior vai ser quando o nosso Criador voltar. Vai ser quando a gente se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, irmão, vai ser maravilhoso, irmão. Vai cessar toda a dor, vai cessar toda a lágrima, vai cessar toda a tristeza, e nós vamos ser completo, preenchido. Em nome de Jesus, esse corpo corrupto vai se desfazer, e nós vamos ter um corpo incorruptível, ou vai ser transformado num corpo incorruptível. Esse corpo corrupto nosso vai ser transformado num corpo incorruptível. A alegria do crente, irmão, é aceitar Jesus e se encontrar com Ele um dia. E esse Jesus virá. Ele vai voltar para buscar a minha vida e a sua vida. Que você, irmão, aceitamos Ele da primeira vez. A primeira vez foi quando Ele veio para morrer por nós. Então, se nós aceitamos Ele, temos a salvação. Quem aceita da primeira, permanece nele, já está salvo na segunda vinda que Ele vai vir. Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Lucas, capítulo 2. Também fiquei maravilhado com essa palavra, irmão. Lucas capítulo 2, versículo 25. Olha que maravilha essa palavra, irmãos. A palavra de Deus é poderosa, né, irmãos? Glória, glória, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória, glória a Deus. Versículo 25, capítulo 2, versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Qual coisa você acompanha aqui na projeção? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. Quando você vê justo e temente a Deus, esse homem era reto. Ele era temente a Deus. E esse justo aqui, não é só um homem que praticava a lei, não. Ele era justo de coração. Perante a Deus, não era perante só a lei que os homens falavam, perante Deus, porque Deus quer que a gente seja justo perante Ele. Deus quer que a gente ande com o coração na presença dEle. Deus quer que a gente seja temente a Ele. Deus não quer que a gente seja temente uma religião, entre dentro da igreja uma coisa, lá fora é outra. Deus não quer isso aí. Deus quer que nós estejamos o coração inteiro nele. Porque quem é temente a Deus é temente aqui dentro, é temente lá fora, é temente em casa, em todo lugar. Quem é reto em Deus é reto aqui dentro, é reto lá fora, é reto no quarto, é reto em todo lugar. Agora quem é reto só perante a igreja para mostrar, não é reto nos outros lugares. Não é justo, então por isso que deve ser temente a Deus. Reto ao Senhor, porque os fariseus, os escribas, eles eram retos perante as pessoas, fazia para as pessoas verem. Mas quando você for ver, no oculto estava fazendo coisa errada. No oculto estava fazendo coisa errada, escondido, irmão. É reto, reto é perante o Senhor. É perante o nosso Criador. Esperando, olha que ele estava esperando a consolação de Israel
Esse homem Simeão, que era temente, reto ao Senhor, estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, irmãos. Que maravilha, o Espírito Santo da nossa vida. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Irmãos, esse homem Simeão, um senhor, já foi revelado para ele que ele não morreria antes dele ver o Cristo, o Senhor, antes dele ver a consolação de Israel. Você quer ver isso como é profundo? Eu vou explicar para vocês, depois nós vamos aplicar. Irmão, Israel, eles viviam na corrupção. Nessa época aqui o povo era corrupto. Os sacerdotes, os escribas, não todos, esse homem era honesto, como Zacarias também, os povos eram honestos, mas era uma corrupção, e o povo estava aguardando quem? O Messias, o Salvador. E esse homem aqui também aguardava o Messias, o Salvador, porque quando o Messias viesse, ele era a consolação, a salvação para Israel. É como se você vivesse num mundo ou num país e você vesse que a corrupção está geral e não tem ninguém para defender, não tem ninguém para fazer nada, e alguém dizer, não, mas tem um Salvador vindo aí. Tem um que vai fazer a diferença. Tem um que vai ser a diferença. E esse homem, que é temente, fiel a Deus, o Espírito Santo falou para ele, você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. Cristo significa ungido, o Senhor. Irmãos, era como se o Espírito Santo, fica tranquilo, você vai ver a salvação em pessoa. Você vai ver o Salvador. Você vai ver a salvação. Ô irmão, isso é tremendo, isso é esperança para a nossa vida, irmão. Isso é esperança para a igreja. Eu vou aplicar aqui rapidamente. Você está vendo o mundo como está? Você fala, meu Deus, mas como está o mundo? Olha a situação desse mundo. Mas existe um Salvador. Ele veio da primeira vez e vai vir da segunda. Então existe uma esperança. Oh Deus, não perca a esperança não, irmão. A esperança viva, a esperança é Jesus. Não perca a esperança. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Talvez você fale, mas o mundo está perdido, o mundo está perdido. Mas quem está em Cristo está achado. Quem está em Cristo está guardado. Quem está em Cristo está protegido. Quem está em Cristo, irmão, está com a salvação. Ao Espírito Santo consola esse homem, você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo, o Senhor. Esse homem espera, irmão. Ele espera no Senhor. E um dia, um belo dia, olha como isso é tremendo. Você já ouviu falar? Tem gente que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. E tem gente que fala, quem tem promessa de Deus, morre. Aí como que você faz para entender isso? É simples. É só você entender qual que é o tipo da promessa. Abraão, se for ler lá em Hebreus capítulo 11, nos versículos mais para frente, se eu não me engano 25, depois se vocês quiserem dar uma olhada, fala assim que aqueles homens morreu não alcançando a promessa. Aí você vai entender, mas diz que quem tem promessa não morre, depende do tipo da promessa. A promessa que Abraão estava esperando não se cumpriu através da vida dele, assim, no modo diário, ele não viu, mas através da descendência dele. Através de Jacó veio uma grande nação, veio um grande povo que se fez uma grande nação, mas foi intermédio da vida dele. Apesar dele estar morto, a promessa se cumpriu. Porque essa promessa, Deus não falou, Abraão, você vai ficar vivo. E você vai ver a sua descendência crescendo. Não, Deus não prometeu isso para Abraão. Deus falou, Abraão, através de você, vou fazer uma descendência. Uma coisa é Deus chegar para nós, irmão, falar para mim, para você, pastor Everton, quem está aqui, os seus filhos, através da sua vida, os seus filhos vão ser uma benção. Dos filhos dos seus filhos vão ser uma benção. Dos filhos dos seus filhos vai nascer muita gente. E Deus vai... Isso aí é uma promessa que Deus fez. E se cumpriu. Mas Abraão tinha morrido. Tem promessa, irmão, que Deus faz para a nossa vida, vai acontecer quando a gente morrer. Aí você fala, meu Deus, mas fica tranquilo, irmão, morrer aqui, mas viver nós vamos estar em Cristo. Fica em paz, é isso que eu estou dizendo. Porque Abraão está com o Senhor. Mas essa promessa, irmão, o Espírito Santo falou para ele, você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. Tem promessa, irmão, que Deus promete assim, fala comigo, com você, e a gente não morre, porque foi Deus que prometeu, o Espírito Santo que prometeu. E quando Ele prometeu desse tipo, olha o contexto, quando Ele prometeu, Ele cumpre.
Porque Ele é fiel para cumprir. Não foi o Espírito Santo que falou: você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo. Ele morreu, irmão? Não morreu. Porque essa foi uma promessa que Deus fez para ele. Então, depende do tipo da promessa que Deus te faz, você não morre enquanto essa promessa não se cumprir. Então, quando você vê alguém falando morre, não morre, então só entender o contexto, só entender o tipo de promessa. Amém? Então vamos lá. Aí um certo dia, versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo a lei, aqui Jesus não era grande ainda, não tinha começado seu ministério, ele ainda era um bebê, ainda era seguir conforme a lei, e ele então tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ô irmão, isso é maravilhoso, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que o amor lança fora todo medo, toda condenação. Você percebe que esse homem estava vivo por causa de uma promessa. E claro que também ele cria em Jesus, ele tinha fé em Deus, ele acreditou que o Messias ia vir. Ele acreditou. Mas quando a promessa se cumpriu, quando o Salvador veio, quando Deus realizou aquilo que falou que ia realizar: Senhor, meus olhos já viu. Agora, Senhor, você pode despedir em paz o teu servo. Meus olhos já viram a salvação, já viram o Salvador, meus olhos já viram o que eu precisava ver. Irmãos, quando a gente vê a salvação, quando a gente vê o Salvador, o nosso coração fica em paz. O nosso coração fica em paz. Você fala: Senhor, seja feita a sua vontade. A minha vida está nas suas mãos. Eu já vi a tua salvação. Eu já vi o Salvador. A promessa se cumpriu. Então, irmão, se você já viu o Salvador, descansa o teu coração. Eu não estou falando para você desistir da vida, não é isso não. Estou falando para você ficar em paz. Porque o Salvador, ele traz paz para a nossa alma. O Salvador, ele traz consolação para a nossa vida. E ele traz salvação. Esse homem está falando: eu já vi o Consolador, eu já vi a salvação de Israel, eu já vi aquele que vai vir para libertar o povo, aquele que vai fazer a obra, eu já vi o Cristo ungido, escolhido. Pode despedir em paz. Deixa eu falar algo para você aqui. Você está com medo de morrer? Se tiver com medo de morrer, vai para Jesus. Vai para Jesus de verdade. Porque Jesus não coloca medo na morte em nós. Porque a morte é só uma passagem para a vida eterna. Você pode discordar de mim, mas você pode ler na Bíblia, ver se os apóstolos que tinham medo de morrer. Pelo contrário, eles falam: meu desejo já está com Cristo. Mas como eu tenho que fazer a obra aqui ainda, Senhor, não é minha hora, Paulo fala, então vamos ficar aqui. Por quê, irmãos? O mais valioso é o que nós já recebemos, a salvação. E todo crente que recebe a salvação quer estar sempre com o seu Salvador, quer estar sempre com Cristo. Então, se você recebeu a vida eterna dentro de si, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Aí tem gente que fala: ah, pastor, mas eu não estou salvo ainda. Irmão, se você já creu, você está salvo. Se você não creu, você está condenado. Como é? Se você está salvo ou está condenado, é um dos dois, não tem como. Você está salvo, você está condenado. Agora, livre desse mundo totalmente, ou é quando nós morrer ou quando Jesus voltar. Aí sim. Então vamos permanecer em Jesus. Esse homem viu a promessa se cumprir. Esse homem viu a salvação chegar. E Jesus é a salvação da nossa alma. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é a verdade. Ele é a promessa do Pai para a nossa vida, para nos salvar. Então, se você viu a promessa, se você viu o Salvador, descansa o seu coração. Mas se ainda você não viu a promessa, não viu o Salvador, então busca o Salvador, porque a promessa dele é para todos. Jesus morreu por todos. É só nós, ele já fez a parte dele, agora é só nós fazer a nossa, crer, confiar. Mas como diz
As Escrituras. Não é falar igual tem Jesus no coração, não busca Jesus, não quer saber de Jesus, não ora, não estuda, não lê a Bíblia, não busca Deus. Como tem Jesus no coração desse jeito? Não, irmão, não é assim não. Para Jesus estar no coração, Ele precisa estar nas nossas emoções. Ele precisa estar na nossa alma, Ele precisa estar na nossa vida, Ele precisa andar conosco. Então vamos andar com Jesus. Vamos ser fiel. Esse homem viu a salvação, irmãos. Os olhos dele viram a salvação. E Jesus não quer só que a gente veja a salvação na vida do irmão, na vida. Jesus quer que a gente veja a salvação na nossa vida. Aí eu fiquei sabendo que fulano aceitou Jesus. Fiquei sabendo que fulano... Não, Jesus quer que nós todos sejamos salvos. Porque não é só o povo, não. Ele quer que nós vejamos Jesus também. Aceitamos Jesus também. E como não é bom, irmãos? Porque as pessoas não vão sentir o que a gente sente. As pessoas não vão sentir totalmente o que a gente sente. É só a gente sabe como que a gente está. É só a gente sabe. E se uma pessoa aceitou Jesus, ela não vai poder salvar a gente. A salvação é individual. Ah, meu parente aceitou Jesus. Meu parente é pastor, irmão. Em nome de Jesus, não significa que seu parente é pastor, que seu parente aceitou Jesus, que você não precisa fazer a sua parte. Não, cada um tem que fazer a sua parte. Aí você fala, pastor, já aceitei Jesus, você anda com Ele? Você pratica a palavra dEle? Você está na presença dEle? Você faz o que Ele manda? Você tem Ele totalmente no seu coração? Quem manda é você ou é Ele? Quem dirige seus passos é você ou é Ele? Então isso é muito forte, irmão. A verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. Aí a verdade nos faz mais conhecer a Cristo, nos faz mais manso e mais humilde. Porque Jesus é manso e humilde. Não, Jesus está todo dia comigo, todo dia eu ando nervoso. Que Jesus é esse, irmão? Você precisa explicar qual Jesus que é isso aí. Todo dia eu ando nervoso. Irmão, não é isso não. Jesus, Ele traz paz, irmão. Jesus, Ele conforta o nosso coração. Jesus, Ele acarenta a nossa alma, irmãos. Jesus, Ele faz nós mansos, faz nós humildes. Ele acalma, Ele nos dá mansidão. Não sei porque eu falei isso. Você está andando muito nervoso, nervosa. Ah, mas eu estou de TPM. A desculpa é do TPM. Eu sei que muda os hormônios femininos, mas não é assim também não, irmão. Mas não é assim. A gente tem que controlar. Falar, não, Jesus, me dá, sabe? Me dá aqui. Porque quando eu estou com fome, irmão, parece que eu estou de TPM. Eu não tenho isso. Mas aí eu me controlei. Falei, Senhor, não. Não é isso não. Imagina toda vez que eu tiver com fome, ficar nervoso. Ainda bem que a esposa já faz comida rápido, né? Já sabe que eu tô brincando, irmão. Mas a gente tem que se controlar, irmão. Isso é sério. Nós temos que ser mais mansos e mais humildes. Nós temos que ser controlados, irmãos. Temperado. E nós temos que ter paciência para esperar. Esse homem teve paciência para esperar a promessa. E esse homem aceitou ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele para onde? Para o templo. E Jesus foi levá-lo para onde? Para o templo. Irmãos, é bom a gente estar na casa de Deus. É bom a gente estar buscando ao Senhor. Fala, não, mas Jesus está em todo lugar, eu sei. Em todo lugar que busca Ele, as pessoas abrem o coração, sim. Mas Ele separou um lugar também para a gente se cultuar junto. Para a gente adorar ao Senhor. Para a gente glorificar ao Senhor. Aí o versículo 31. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Irmão, Jesus é luz para o mundo. Jesus é luz para as nações. Aí você fala, por que o mundo está tão em trevas? Porque o mundo não está aceitando a luz. O dia que eu já falei isso e sempre repito, o dia que já pensou todo mundo falar, agora eu vou aceitar Jesus, como que não vai mudar isso aqui, irmão? Como que não vai mudar? Países, irmãos, que se voltaram para Jesus, mudou o país.
Então, se todo mundo falar, não, eu vou à luz, porque Jesus é a luz para iluminar a nação que estava perdidas em trevas. O que diz no livro do profeta Isaías, o povo que estava em grandes trevas, capítulo 9, viu grande luz. Jesus é a luz que ilumina as pessoas. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é luz para esse mundo, Jesus é luz para a nossa casa, Jesus é luz para as nações. E diz mais, e para a glória do teu povo Israel, José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Então, era um menino, mas olha as coisas grandes que já falava desse menino. Aí diz assim o 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Embora Jesus era a luz, embora Jesus era a salvação, uma espada ia transpassar ele. Ele morreu por nós na cruz. Ele foi ferido por nós. Ele sofreu por nós. Para quê? Para se manifestasse os pensamentos de muitos corações. Irmãos, quando a luz vem, é manifestar os pensamentos, as intenções. Porque a luz, ela ilumina, ela esclarece. A luz, aquilo que está em oculto, ela faz aparecer. E Jesus sofreu. E muitos corações foi manifestado. Muitas coisas são manifestadas hoje. Também. E olha o que diz o versículo 36. Agora já é uma profetisa que estava ali, no templo. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Olha, irmãos, 84 anos servindo ao Senhor. Embora fosse viúva, o marido já não estava lá, e muitos anos ela continuou servindo ao Senhor. E não afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão servia ao Senhor. Simeão esperou a promessa. Simeão alcançou a promessa. Simeão viu a promessa. Porque ele era temente. Porque ele era fiel. Porque ele servia ao Senhor. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem promessa para a nossa vida. Deus tem coisa a realizar através da nossa vida. Mas Ele quer que a gente seja fiel. Ele quer que a gente seja temente. E Ana, por servir a Deus, por estar buscando ao Senhor, os olhos dela viu a redenção de Jerusalém. Viu a salvação de Jerusalém. Irmãos, quando a gente aceita o Senhor, nós recebemos a salvação. E quando a gente permanece servindo a Ele, a gente sempre vai ver a redenção e a esperança viva. Isso aqui é forte, irmão. Você sempre vai ter a esperança e a redenção viva. A Bíblia fala para a gente estar pronto quando a gente for perguntar a respeito da nossa esperança. Se alguém perguntar para você, por que você serve Jesus? Tem esperança de alguma coisa? Eu sirvo Jesus porque é bom, né? Eu sirvo Jesus porque Ele morreu por mim. Eu sirvo Jesus porque eu era um condenado e Ele tem poder para me salvar. Eu sirvo Jesus porque Ele vai voltar para me buscar. Eu sirvo Jesus porque Ele é a esperança da minha vida. Eu sirvo Jesus porque Ele é o amor. Eu sirvo Jesus porque Ele me amou. Eu sirvo Jesus porque Ele é Deus. Eu sirvo Jesus porque Ele me criou. Eu sirvo Jesus porque Ele vai voltar para me buscar. Nós servimos um Deus vivo, irmãos. Nosso Deus não está morto. Jesus não está morto. Então esse homem recebeu a promessa. Eu vou dar uma notícia boa para nós. Tem promessa de Deus que vai se cumprir na nossa vida. Tem promessa de Deus que vai se cumprir na nossa vida. Mas vamos permanecer na presença dEle. E um dia você vai falar, olha, realmente o que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Realmente o que o Senhor falou, Ele cumpriu, amém?